Complexo de Édipo não é só um drama infantil. Vamos falar um pouquinho sobre o que é então esse cara, esse complexo de Édipo. Já já vou fazer uma citação do Freud aqui, mas para a gente poder começar a nossa conversa, é que a gente precisa pensar que o complexo de Édipo ele traz para a gente duas incríveis possibilidades de constituição da vida do humano. A primeira é a questão da nossa identidade sexual. Sim, da nossa identidade sexual. E não só da nossa identidade sexual, mas também ele vai falar sobre o nosso sofrimento enquanto neurose, o nosso sofrimento psicológico, psíquico, né? Vamos ampliar um pouquinho o conceito. Psíquico, tá? Enquanto neurose. Se você é novo aqui, não fique assustado com os termos. Eu vou explicando e você vai entendendo ao longo do tempo, ok? E essa ideia, essa proposta do Freud que vai então fazer com que toda a psicanálise passe a, de certa forma, orbitar nessa ideia tirada da mitologia, mas representado. Freud ele não cria algo novo, ele percebe no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento das nossas crianças, um traço muito interessante. O desejo sexual da criança em relação ao pai e à mãe. E esse desejo sexual está muito além, está para além da ternura, do olhar terno, do cuidado e do carinho. Isso também é compreendido pelo complexo de Édipo. Mas quando a gente fala sobre o desejo da criança, é um desejo enquanto sexual. Mas veja bem, sexualidade está para além para o ato do coito, ou seja, da relação sexual. Do incesto enquanto relação sexual de fato. A relação sexual, ela é além. Ela começa na nossa vida psicológica. A gente pode observar, por exemplo, na nossa vida adulta. Quando a gente fala sobre relação sexual, o que o homem precisa, por exemplo, para poder lidar com um transtorno referente à sexualidade, ao sexo? Um transtorno de incapacidade de ereção, ou ainda uma mulher relacionada à sua incapacidade de lubrificação, à frigidez. Isso acontece muitas vezes pela falta de capacidade de fantasia. E a fantasia é um termo muito importante para o complexo de Édipo, por quê? Porque ele fala justamente dessa sexualidade psíquica inserida na criança. Freud foi muito contracultural na sua época, porque quando se falava de complexo de Édipo, se falava de algo que, bom, você está colocando as crianças numa espécie de perversão. Não no sentido de estrutura, mas de perversão, dizendo que as crianças eram pervertidas, eram corrompidas. E bom, não, Freud está fazendo uma observação muito importante. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as crianças elas passam por um exercício fantástico ou fantasístico de desejar a mãe, tanto a menina quanto o menino, isso vai ser separado depois. Então, de desejo em relação à mãe enquanto corpo, enquanto continente. Por quê? Porque a mãe é o primeiro objeto de satisfação de toda e qualquer criança. E por que nenhuma criança escapa, diz o Nasio, inclusive na sua introdução ao complexo de Édipo, né? O complexo de que nenhuma criança escapa, justamente porque isso não diz respeito ao fato se a criança tem um pai, uma mãe, se não tem, se ela é órfã, ou se ela só tem um, ou se é um casal homoafetivo. Ele não está dizendo isso. O complexo de Édipo diz respeito ao fato de que nenhuma criança, menino ou menina, escapa, ele vai dizer, à torrente das pulsões eróticas que afluem e porque nenhum adulto de seu círculo imediato pode evitar ser alvo dessas pulsões e tentar, né, bloqueá-las. O que ele está dizendo aqui? A criança necessariamente passa por esse processo pulsional de desejo sexual que ela vai precisar gerenciar de alguma maneira com os conflitos referentes à realidade ou às exigências externas. Então o que a gente está falando é que, por um lado, a criança deseja sexualmente. Bom, ela aprendeu isso. Aprendeu a se satisfazer ou ter uma ideia de satisfação enquanto olhar,
enquanto ternura, enquanto entrega, enquanto alguém que cuida de mim de alguma maneira. E ela precisa então, a partir dessa troca, posso dizer demanda, ela precisa então satisfazer o seu desejo. E esse desejo então vai ficar limitado pelas exigências externas. E sabe por que esse complexo de Édipo é tão importante pra gente? E que, por exemplo, o Nasio julga ele, é uma decisão dele, como a própria psicanálise em si, é o fato de que, bom, não é isso que a gente vive enquanto vida adulta? Esse processo de síntese, enquanto, por um lado, os nossos desejos, Lacan vai dizer que a ética da psicanálise, a psicanálise é enquanto uma ética. Psicanálise não é ciência, psicanálise é uma ética. E ela só pode ter uma ética possível, que é a ética do desejo. Por que a ética do desejo? Porque é a ética enquanto a regra fundamental de compreender o desejo do paciente. Eu vou dar um exemplo para vocês já sobre isso prático. Mas estou mostrando para vocês que é a questão do desejo que nos habita e o conflito. Vou botar uma seta aqui ao contrário. E o conflito diante das exigências. Os conflitos. Das regras tácitas, né? não formalizadas. Daquilo que se põe diante de nós e que evita o nosso desejo. Ou que faz com que evitamos o nosso desejo. Bom, evitar desejo, diz o Freud no processo de recalcamento, o recalque não é nada como esquecimento ou a negação. O recalque em si é a preservação. Então, o recalque não é esquecer o conteúdo, é fazer tanta força para esquecer que você preserva o conteúdo. Então, desejo é recalcado, desejo é... Eu não vou usar reprimido aqui. Desejo é recalcado ao ponto de que, bom, tenho que enfrentar conflitos que não me permitem desejar. Ou me satisfazer. Porque esses desejos são uma crença da minha satisfação. Sérgio, o que isso tem que ver com o complexo de Édipo? Bom, se a criança... ela tem uma satisfação plena na mãe, no corpo. A gente sabe que a criança vê a mãe como função continente, né? Ou seja, ela no corpo da mãe, ela se entende como um pedaço da mãe. Tamanha a ligação da criança com esse responsável. E aí essa função ela está sendo realizada e o desejo, bom, primeiro momento da criança, Freud vai chamar de um momento autoerótico. E depois o surgimento do eu, né, a escolha de amor de objeto, mas enfim, esse momento é de uma plena, vamos dizer, satisfação na mãe. Ou compreensão de satisfação na mãe. O momento que a criança está completa. E que está vinculada a ela. E aí, isso não é desejo sexual? É lógico que é. Porque isso diz respeito também à constituição da nossa, não só de um mito, mas da nossa fantasia. Fantasia que a gente lida até hoje. O que é, por exemplo, a gente pode ver outro modelo de Édipo na própria análise. O que é a relação analítica paciente, já vou voltar no complexo, né, propriamente dito. O que é essa relação paciente-terapeuta, se não um segundo modelo de relação edípica, transferencial. Não é isso? Para quem já estuda psicanálise, para quem não estuda, vai acompanhando aí que vocês vão pegar. Show de bola? Estão entendendo aqui? Meu áudio tinha cortado, mas voltou, foi isso? Show de bola. Se tiverem perguntas, já pode ir colocando essas perguntas pra gente aí, ok? Então é um momento que nenhuma criança escapa. E ela vai passar por esse momento, então, de constituição do sujeito. Uma constituição da sua estrutura psíquica que será representada e representante através dos nossos sofrimentos lá na frente. Da nossa identidade enquanto sexual. Do nosso gênero enquanto psíquico. Ok?
Olha como é importante o complexo de Édipo para a psicanálise e para a constituição do sujeito. Vou trazer um trechinho do Freud, olha só que legal. Diz o Freud: a relação do filho com sua mãe são para ele uma fonte contínua de excitação e satisfação sexual, a qual se intensifica quanto mais lhe der provas de sentimento que derivem de sua própria vida sexual. Como, por exemplo, olha só, é um movimento duplo. O olhar da mãe. Não é só essa demanda do bebê, mas é o olhar da mãe, a devolutiva da mãe. Aí diz o Freud, ó, as suas provas de sentimentos que derivem de sua própria vida sexual, beijá-lo, tá aqui, ó, niná-lo. Opa, então não é um movimento só do bebê, é o movimento daquilo, considerá-lo, vou escrever tudo, considerá-lo como substituto de um objeto sexual completo. Um substituto de um objeto sexual completo. Vou botar de um objeto sexual. Ok? Você sabe que objeto aqui não é algo material, né? Objeto enquanto desejo. Aquilo que meu filho me completa. Quem é o meu filho? Bom, meu filho é o resultado daquilo que eu queria. Meu filho é o resultado de tudo que eu sonhei. Meu filho é o resultado de alguma coisa. É o substituto. É aquilo que ocupa esse lugar. Diz o Freud, seria possível que uma mãe ficasse bastante surpresa se lhe dissessem que assim, deixa eu marcar aqui para vocês. Assim, você que é mamãe, assim, ela desperta com suas ternuras a pulsão sexual do seu filho. Ela acha que os seus gestos, demonstram um amor assexual e puro. Isso não existe. Isso não existe, ok? Em que a sexualidade não desempenha papel algum. Uma vez que ela evita excitar os órgãos sexuais do filho mais que o exigido pelos cuidados corporais. Há cuidados da mamãe, dando banho no filho, na filha, com uma certa leveza ao toque, com aquela manipulação, vamos dizer assim, não exagerada, justamente para apenas higiene. Então o Freud está dizendo assim, a mãe ela acha que por ter todo esse cuidado não exerce nenhum tipo de movimento de desejo sexual do filho por ela. Não, isso acontece naturalmente, porque o próprio olhar da mãe é provocador desse movimento. Mas a pulsão sexual, né, como sabemos, não é despertada apenas pela excitação da zona genital, que eu acabei de falar. A ternura também pode ser muito excitante. Olha só que legal. O que a gente está falando aqui? Que esse desejo sexual característico do Édipo é algo que a criança vivencia, sem necessariamente ser levantado ou suscitado ou exigido, demandado pela mãe. O que a mãe demanda é uma resposta de amor. Só que amor implica sexualidade. O corpo da mãe é a própria função, satisfação do filho. Então o filho e a filha têm por natureza, né, ou desenvolvimento natural, melhor dizendo, o quê? Né, que não nasce assim, é que se desenvolve assim naturalmente. O fato de que a mãe é o seu objeto máximo de satisfação. O corpo dela é. Bom, então há necessariamente um desenvolvimento sexual para com a mãe. E a mãe como o quê? Objeto de satisfação. Caramba, professor, agora eu tive um insight, agora eu estou entendendo o que eu já ouvi falar sobre complexo de Édipo. Para mim, complexo de Édipo é
o filho que ama a mãe afasta o pai, e a filha que ama o pai e afasta a mãe. Nada. Essa é uma visão só apaixonada da ideia. A visão correta da ideia é muito além disso, é muito mais técnica. E diz respeito justamente a esse movimento. Ok? Ayrton Mesquita, boa noite. Rondônia, a gente formou uma turma em Rondônia. Há um tempo atrás fizemos a formatura aí tudo. Muito legal, seja muito bem-vindo. Muito bem-vindo. Ok? Vamos seguir mais um pouquinho para vocês poderem desenvolver melhor o tema. Eu vou falar uma coisa importante aqui. Acabei esquecendo. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Bom, então o que a gente tem por um lado? O objeto de satisfação, que é a mãe, e a criança que naturalmente, ou num desenvolvimento, num processo natural, vai amar a mãe. Sem aquela visão romantizada, mas uma visão mais técnica. A criança vai passar por isso. Queira ela ou não queira. Não é estático, diz o Naso. É um movimento. É uma história de corpos que sentem prazer ao se acariciar. É uma história, por exemplo, no mito do Édipo. Quando a gente fala sobre um desenvolvimento natural, por isso que o Freud foi muito feliz em determinar esse complexo como complexo de Édipo. Inclusive, não existe o complexo de Electra. A gente até fez uma brincadeira com uma thumb uma vez, né? Botou uma thumb, complexo de Electra, e na aula a gente falou sobre, não, o Freud ele fala sobre o complexo de Édipo nas meninas. O complexo de Electra, ele veio com o Jung, um discípulo barra amigo do Freud, que se separaram por questões realmente de divisão, não por causa de inconsciente coletivo do Jung, que é muito mais famoso, mas pela ideia de libido em si. Eram ideias diferentes, eles se separaram. Mas, voltando ao complexo de Édipo, o que diz o mito? Vocês lembram? O rei tem um filho e ele vai ao oráculo consultar antes do filho e descobre pelo oráculo que o filho seria responsável pela morte dele. O que ele faz então? Tem a filha com Jocasta, pega o seu filho, leva ele embora, vai no topo de um como se fosse de um monte e, prega o menino pelos pés. Édipo tem que ver com pés furados. Ele fica preso com os pés, o pai vai embora, volta para sua cidade, achando então que o filho seria morto, porque ele mesmo não queria matar o filho, então prendeu para que o filho ficasse ali e morresse. Só que esse filho é encontrado por uma equipe, por umas pessoas de outra cidade, e esse Édipo, esse menino, vai crescer aonde? Numa realeza. Ele, filho de um rei de um lugar, vai crescer na realeza de outro lugar. E nesse processo ele vai, se desenvolver nas artes militares também, como um bom filho da realeza. Ele vai se desenvolver como uma pessoa que sabe das coisas, tem um certo conhecimento, um garoto inteligente, perspicaz, habilidoso com as armas. O que acontece? Então, um dia consulta o oráculo, descobre que não são os seus pais biológicos, pergunta sobre isso, os pais falam sobre isso, e ele resolve entrar então numa jornada para conhecer seus pais. E no meio do caminho ele encontra uma equipe, entra em briga com esses, vamos dizer assim, essas pessoas de outro lugar, e ele, um rapaz habilidoso, mata as pessoas daquele lugar e segue para a cidade mais próxima. Lá ele conhece uma mulher que estava sozinha, perdeu o seu marido e casa-se com ela. E com o tempo ele descobre que ele vai investigar o que aconteceu com o ex-marido dessa mulher. E ele vai descobrir então que o ex-marido dessa mulher era o rei, que o rei era o seu pai e que ele então casou e teve relação com a sua mãe. A sua mãe suicida, ele fura os próprios olhos, né? E para o resto aí da história, trilogia tebana do Sófocles, tá? Essa é a peça que eu indico. Beleza? O que acontece? Vocês entenderam? O Édipo não planejou isso. O garoto não planejou isso. Mas ele se viu com a mãe.
O ato de furar os próprios olhos seria para nós o que? A inibição dos nossos próprios desejos. E se tem um fator que inibe os nossos próprios desejos, é uma função. Porque é a descoberta do pai que ele faz com que ele fure os próprios olhos e a mãe se suicide. Que é justamente a impossibilidade do incesto. Então, na cabeça dele, bom, o que separa ele da mãe? No caso, a mãe se suicidou e tal, mas o que separa pra gente a criança da mãe? Uma terceira função. Um terceiro que aparece nesse movimento, nessa história. Com a entrada na linguagem, a criança descobre no processo de alienação dela, descobre uma função muito importante. Porque era eu e minha mãe. Eu e o meu corpo, que era minha mãe, porque eu sou uma extensão dela. Eu e o meu objeto de satisfação. Minha mãe, agora eu descubro um terceiro, porque eu entrei no processo da linguagem. Vale dizer que esse processo da linguagem, de entrada na linguagem, ele se dá, ou seja, de alienação, ele se dá justamente pelo fato de que, lembra da ternura? No começo, essa responsável pela criança, entrega todo o olhar, toda a atenção, todo o cuidado. Chorou, pega no colo. Chorou, dá o seio. Caiu no chão, ela levanta. Reclamou, ela pega no colo. Bom, ela vai descobrir que a mãe não só tem isso na vida. A mãe tem mais. Por quê? Porque a mãe já não atende como atendia antes. O que a criança, então, vai percebendo é de que ela precisa de algo a mais para pedir à mãe o que ela tinha, que é a linguagem. A criança, então, era só a criança e a satisfação. Agora ela entra na linguagem. Essa entrada na linguagem provoca um movimento duplo. Primeiro, de sujeito, ou seja, de estruturação. E segundo, olha só que legal, antes era só um pedaço de carne, diz o Lacan, né, aqui. Agora é o quê? É um ser falante, é um sujeito. Então agora eu posso dividir o movimento. Aqui ela achava que tinha satisfação plena. A gente chama isso aqui, ó, de tempo mítico. Tempo mítico. Ou seja, um mito de que a criança uma vez era satisfeita. Então, nesse processo de fala, o que ela vai pedir? A satisfação de novo. Só que ela pode fazer isso? Ela consegue isso? Não, a gente não consegue. Eu e você, como bons neuróticos que somos, estou brincando, a gente faz o quê? A gente deseja. Só que a gente precisa lidar com com a realidade. Então a gente faz o quê? Recalca o nosso desejo. Só que o desejo permanece, movimenta a gente em relação às nossas decisões, em relação aos nossos sofrimentos. Percebe? Então a gente é uma réplica desse movimento da infância. Por um lado, olha a síntese. Por um lado, já fiz aqui, ó, desejo. Por outro lado, as exigências. As exigências. Isso aqui é conflito. Sofrimento. Bom, como é que a criança, então, se desvincula da mãe e abandona, vou entrar nessa partezinha para a gente poder ir para o final do nosso encontro, que eu falei que não é tomar muito tempo de vocês. Estudar o oráculo de Delfos, a tragédia de Édipo Rei, maravilhoso, essa fonte de estudo, perfeito. Ok? Então, como é que a gente resolve isso aqui, né? O núcleo do complexo de Édipo é o complexo de castração. Por que é o núcleo? Porque a criança vive uma outra fantasia aqui, no complexo de Édipo, que é o complexo de castração. E esse complexo, ele diz o que pra gente? Diz que a criança, então, nesse período de inserção simbólica, construção do inconsciente, o que a criança percebe? Que tem um terceiro nesse processo, que desenvolve uma função chamada função paterna, ou função do pai. Outros, como Lacan vai chamar de nome do pai.
esse cara, ele é responsável por ser uma ameaça, no caso do menino, de castração. Então, para o menino, ele sofre uma ameaça de castração. Ao ser ameaçado, o que a criança faz? Abandona. Ele sente, então, a real necessidade de abandonar o quê? O desejo incestuoso, impossível, mas incestuoso, pela mãe. E aí ele dá entrada, então, no seu processo de socialização. Que tem que ver com o pudor, né? Tem que ver com vários processos que, vamos dizer assim, se desenvolvem na criança. A intimidade, né? Enfim. E na menina, o complexo de Édipo o complexo de castração ela foi castrada. Porque o que acontece? Ela descobre que o pai exerce uma função de falo, de domínio. Quem é o pai, Sérgio? Gente, pode ser a mulher, a função do pai. Porque isso aqui são funções exercidas por um ou outro. Quem é a menina? Perdão. Então, quem é a figura do falo? A figura do falo é a figura que me corta. Ou corta ou fica entre eu e a mãe. Ou entre eu e esse desejo de satisfação impossível. Que nem eu nem você nunca conseguiremos ter mais. A gente acha que tinha. Então eu vou dizer que a gente nunca vai conseguir ter mais. Por quê? Por isso que a gente permanece desejando. Você quer ver uma coisa? Seu maior desejo hoje é o quê? É a sua pós-graduação, seu mestrado. Você entregou sua tese. Passou, deu tudo certo. Uma semana depois você está desejando outra coisa. Mas aquilo ali era seu maior sonho. Por quê? Porque você apontava para esse objeto como seu objeto máximo de satisfação. Que você acha que sua mãe era para você. Só que você foi castrado. A menina, diferente da ameaça de castração, ela foi castrada. Porque ela olha para a mãe, olha para si, para o seu órgão, no caso para a sua genitália, e fala o quê? Perdi. Tirou o que eu tinha. E ela imputa na mãe uma culpa de você permitiu que isso acontecesse comigo. E aí ela então abandona a mãe e vai em direção ao pai. Isso aqui tem muitos desdobramentos, tá, pessoal? Que eu não conseguiria falar agora. Muitos. Tanto para o menino quanto para a menina. Mas o que é mais importante para você e para mim hoje aqui? É o fato de que isso insere a criança, então, numa espécie de rebaixamento de amnésia, tá? Seletiva, primária, a primeira de todas, o recalque primário, onde a criança então abandona o desejo sexual pela mãe, o incesto impossível, o corpo dela como fonte de satisfação plena, e vai então remanejar a libido para amigos na escola, para os brinquedos, principalmente, para outros, imagem do professor, professores, enfim, né? E por aí vai. Quando isso volta lá na adolescência, que aí é uma fase conhecida, né, fase da psicossexualidade ou sexualidade do Freud, como fase aí sim genital. Essa fase aqui é passagem, né, depois da fase fálica, aqui ele volta para a fase genital, onde aí essa libido que foi recalcada, ou que foi, vamos dizer assim, perdão, falei besteira, que ela foi remanejada para esses objetos, voltarão com muita força para o órgão. E aí, aquele nascimento dependendo do grau, da inibição, da vergonha, enfim, mas também da tentativa de quê? De realizar, a partir da masturbação, até do ato do sexo, do coito, da penetração propriamente ditos. Ok?